Olá pessoal, eu sou Carlos Leandro, você está em mais um vídeo do canal UTI da Matemática. Galera, lembrando que essas aulas fazem parte de uma retomada do canal UTI da Matemática, certo? Voltada no RLM para as carreiras policiais. Mais especificamente para a galera que está se preparando para o concurso da Polícia Federal, mas não impede nada, concurseiro, de você que vai se preparar para qualquer concurso da carreira policial, estudar RLM por essas aulas também. Fechado? Lembrando para você que é futuro policial federal, futuro agente aí das forças policiais, você já tem uma missão agora, que é se inscrever nesse canal, comentar nesse vídeo o que você está achando dessas aulas, se entendeu, se não entendeu, o que você achou. Se você gostou dessa aula e quer que outras pessoas vejam, compartilhe esse vídeo, beleza? Vamos dar continuidade, galera, às nossas aulas. A gente já está continuando o nosso estudo de proposições. Já falei na aula anterior, meu aluno, não tem para onde correr. Proposições vai ser do início até o final do curso de RLM, você vai ver proposições. Não, nem adianta chorar, vai ter que encarar proposições. Fechado? Força, coragem, vamos para cima. O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai estudar proposições. O que são proposições simples e compostas? Vamos ver mais uma vez a respeito dos conectivos lógicos. Qual é a funcionalidade de cada um? Para que serve? Como usa? Vamos aprender tudo isso hoje, maluco. E também dar uma entrada para entender o que é tabela verdade. Fechado? Vamos nessa? Só um detalhe. Você que está acompanhando essas aulas, nós temos um canal exclusivo. Sabe o que é exclusividade? Exclusivo no Instagram, voltado para essas aulas, gente. Então lá agora já tem o material da aula de hoje com a lista de exercícios. Então acabou essa aula, baixa a sua lista de exercícios e vê se você aprendeu direitinho. Fechado? Vamos para a aula então. Gente, ó, a gente já viu o que são proposições. Proposições é uma sentença declaratória que tem um verbo, que tem um sentido completo e que pode ser classificada como verdadeira ou como falsa. Certo? Fechado. Só que acontece, gente? A gente, na grande maioria das vezes que você vai estudar a proposição, que você vai pegar uma questão de proposições da sua prova, ela não vai estar dessa forma explicadinha do jeito que eu marquei, não, rapaz. Não vai estar, uma proposição bonitinha aqui, com um verbo, com um sentido completo, com um sentido fechado, ou com uma classe. Não. Ela vai vir com algumas dificuldades. E eu quero preparar você, meu aluno, para essas dificuldades. Preparar você para essas dificuldades é você começar a entender o que é uma proposição simples, o que é uma proposição composta. Fechado? Então veja só, quando eu digo que uma proposição é uma sentença declaratória que tem um verbo, que tem um sentido completo e que tem uma classificação, eu estou falando de uma proposição simples. Então, uma proposição simples, ela tem um verbo, certo? Um verbo que eu posso também chamar de uma ação. Por que eu estou colocando uma ação? Porque ao invés de um verbo, ela pode vir também uma locução verbal. E uma locução verbal é feita de 2, 3, até mais verbos. Então, você olha, professor, eu olhei aqui, o rapaz está andando na beira da calçada. Está é um verbo, andando também é um verbo. Tem 2, então ela não é uma proposição simples. Calma, meu aluno, calma. Proposição, uma locução verbal que significa apenas uma ação, então um verbo ou apenas uma ação, e na proposição simples ela não tem, ó, vou colocar assim, ó, não tem conectivo. Que conectivo, professor? Conectivo lógico. Os conectivos lógicos que a gente estudou na aula passada, que são aqueles 5 que foram falados no finalzinho da aula passada. Se você não sabe o que eu estou falando, dá uma olhada nessas aulas aqui, ó, que eu estou colocando no card para você não ficar por fora do que a gente está falando aqui. Beleza? Vamos para cima. Então, uma proposição simples tem um verbo ou uma ação e não tem conectivo lógico. Fechou? E a proposição composta? É quase o contrário desse negócio aí, rapaz. A proposição composta
ela não tem um verbo. Ela tem dois ou mais. Dois ou mais. Só que essas são verbos, gente? Não. Dois ou mais verbos e também ação. Então, elas são duas ou mais ações, dois ou mais verbos, certo? Mas que cada verbo representa uma ação. Presta atenção nessa palavra. Uma ação separada da outra. Fechou? Não é uma ação que complementa ali, que os dois verbos representam uma coisa só no caso das locuções verbais. Fechado? Volto para cá. E nas proposições compostas, elas têm os abençoados dos conectivos lógicos. Esses conectivos lógicos, do jeito que a gente falou no finalzinho da aula passada, os conectivos lógicos servem para pegar, por exemplo, uma proposição P, e eu quero unificar essa proposição P com uma outra proposição Q. Eu utilizo o que para fazer essa união aqui, rapaz? Eu utilizo os conectivos lógicos, que são quantos? São 5 tipos. E só, gente, você só tem que decorar isso. 5 tipos de conectivos lógicos. Você decorou eles, você aprendeu esses 5 tipos de conectivos lógicos, você já mata essas proposições, cara. Então, ó, qual é a forma de fazer conexão de proposições? Através de conectivos lógicos. Que são quantos tipos? São 5. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho a proposição P, coloquei uma conjunção. Professor, eu não sei o que é isso, não. Calma, rapaz. Calma esse coração, rapaz. A gente vai ver daqui a pouco. Então, eu tenho P e Q. Isso daqui, essas duas proposições, depois de unificadas por esse conectivo lógico, ela passa a ter a força de uma proposição só. E essa proposição só, que ela passa a ter força, é de uma proposição composta. Meu aluno, eu vou até devagarzinho agora te falar uma coisa. A proposição composta, presta atenção, a proposição composta, lembra que a proposição simples, ela tem uma classificação, verdadeira ou falsa. Show de bola. A proposição composta também é classificada verdadeira ou falsa. Mas, presta atenção nisso que eu estou falando, mas, para eu classificar uma proposição composta, depende, olha a importância do que eu vou te falar, depende do conectivo que eu utilizei, certo? Então, dependendo do conectivo, certo? Eu vou dizer qual é o valor lógico dessa proposição inteira aqui, que passa a ser uma composta, certo? Por que eu estou falando isso? Você vai entender quando a gente chegar em tabela verdade. Mas, a proposição P, ela é uma proposição, ela tem um valor lógico, que é verdadeiro ou falso. A proposição Q também é uma proposição, também tem um valor lógico, que é verdadeiro ou falso. Quando eu utilizo essa conjunção, que é um conectivo lógico, ela vai olhar qual é o valor lógico da proposição P, qual é o valor lógico da proposição Q, e dependendo desses valores lógicos, esse inteiro aqui vai ser verdadeiro ou falso. Professor, o que é isso que você está falando? Eu já falei para ter calma, rapaz. Tenha calma, você vai entender bem direitinho. Mas de entrada é isso, beleza? Você entender que uma proposição simples, o valor lógico é só da proposição. Uma proposição composta, eu vou analisar o valor lógico de uma, o valor lógico de outra, e vai depender de qual conectivo lógico que está sendo utilizado. Fechado? Deu para entender isso daí? Vamos para o nosso próximo passo, então. Em cima disso daí, a gente já vai para cima de um outro passo, que é justamente lembrar dos conectivos lógicos. Conectivos lógicos eu falei na outra aula, que são 5 conectivos, certo? Eu vou colocar eles de forma reduzida, certo? Reduzida, a forma que eu vou apresentar eles, mas vamos fazer uns exemplos e colocar em ação algumas coisas práticas para você entender
como que é a funcionalidade e a utilização dos conectivos lógicos. Primeiro conectivo lógico que eu falei para você, eu vou colocar só o nome aqui, depois não se preocupe agora de decorar nome de conectivo. Se preocupe de tomar nota, de prestar atenção da ideia por trás do conectivo, tá? E aí depois a gente vai trabalhar em cima de nomes, de outros detalhes. Fechado? Então, o primeiro conectivo eu falei que é o conjunção. A conjunção, ela significa, ou aliás, ela tem uma palavra por trás dela que vai estar representada dentro do texto. E essa palavra, que na verdade é uma letra, é a letra E, certo? E a representação dela é feita através desse circunflexo aqui, que é o chapeuzinho do vovô, certo? Então, a conjunção significa e o símbolo dela é esse símbolozinho aqui, o chapeuzinho lá do vovô, tá? Eu tenho também a disjunção. A disjunção, ela tem um significado que é o ou, certo? E o símbolo dela é esse Vzinho. Fechado? Eu tenho também a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva, que o significado dela é ou alguma coisa ou alguma outra coisa. E o símbolo dela, eu vou colocar entre parênteses aqui, que fica melhor, é esse Vzinho com um traço embaixo. Eu tenho a condicional. A condicional, o textual da condicional, de como que ela vai se apresentar no texto da proposição é um se alguma coisa, vai ter alguma coisa falando lá, vírgula, então alguma outra coisa. Professor, não estou entendendo nada. Você vai ter calma, vai dar certo. Se, então. E o símbolo dela é essa setinha puxando para a direita. E eu tenho a última, que é a bicondicional. E o textual dela é aliás, vai ser dita alguma coisa, certo? Alguma coisa vai ser dito e vai ser afirmado o seguinte, ó, se e somente se, aí vai ter outra coisa que vai acontecer. E o símbolo dela é essa setinha dupla, tanto para a esquerda como para a direita. Professor, e como é que eu vou usar esse negócio? Como é que eu vou usar essas coisas aí? Como é que eu vou identificar? Vou te mostrar, ó. A proposição, aliás, o uso do conectivo lógico, a identificação, ela é feita de duas formas. Você pode identificar qual conectivo lógico está sendo utilizado. Está sendo utilizado na proposição composta de duas formas. Então, para você identificar, o conectivo lógico que está sendo utilizado, vai ter a identificação visual e vai ter a identificação textual. Explica melhor aí, professor, para eu entender. Vou te explicar agora. Olha só. A identificação visual, lembra que eu falei que as proposições elas são representadas por letras? Beleza. Então vamos lá. Eu tenho uma proposição R. Eu tenho uma outra proposição S. E eu tenho um símbolo aqui, ó. E eu tenho um símbolo entre essas duas proposições. R, um símbolo que eu não sei o que é, S. Vala, meu Deus do céu, o que é isso? Isso daqui é uma representação visual, certo? De uma proposição composta, certo? E como é que eu vou ler? R, símbolozinho que eu ainda não sei qual é, S. Só que esse símbolozinho que eu não sei qual é de um conectivo lógico, tá, gente? Tá fazendo notificação de duas proposições. E qual é? Opa, achei. De uma disjunção exclusiva. Oh, professor, parece que eu estou entendendo.
É isso mesmo. E como é que eu leio a disjunção exclusiva? Eu leio assim, ó, ou alguma coisa, ou outra coisa. Então, ou R, ou S. Ah, rapaz, quer dizer que é assim? Isso mesmo, aluno, é exatamente assim. Se eu colocar aqui outra proposição, deixa eu tirar esse R e esse S daqui e colocar a seguinte proposição. Eu tenho uma proposição P, eu tenho a proposição Q. Coloquei esse símbolozinho aqui, ó. Isso tudo que eu estou falando é representação visual das proposições. Então eu tenho P, esse símbolo e Q. Representação visual. Como é que eu faço para identificar? Eu tenho que conhecer, ó, bicondicional. Ah, acaba mais. Então eu vou falar alguma coisa, se e somente se, que é a bicondicional, alguma outra coisa. Então, P, se e somente se, que. O que é que isso significa, professor? A gente vai entender o que é que isso significa aqui na tabela verdade. Mas eu estou dizendo o seguinte, por exemplo, se essa proposição P fosse o seguinte, P, estamos em janeiro, e a proposição Q, comi batata frita. Vou colocar qualquer coisa aqui só para você entender. Então, se eu digo P, se somente se, que, eu vou ler dessa forma. Estamos em janeiro, agora eu estou falando na forma textual, tá, gente? Já. Estamos em janeiro, se e somente se, comi batata frita. Então, se eu fosse escrever essa proposição aqui, pegando essas duas e o conectivo, eu escreveria da seguinte forma. Estamos em janeiro, se e somente se comi batata frita. Eita, professor, que estirão é esse? Isso, porque dessa forma eu entro com você numa outra forma de identificar a proposição, que é na forma textual. A forma textual é do jeito que o nome está falando. Você vai olhar para o texto que está sendo apresentado e vai ter que reconhecer no texto qual proposição foi criada. Aliás, qual conectivo lógico foi utilizado. Você vai ler, estamos em janeiro, se e somente se, comi batata frita. Aí você já, opa, pera lá. Se e somente se é o textual da bicondicional. Então eu sei que aqui o símbolo que eu vou utilizar é esse, certo? Estamos em janeiro. Opa, estamos, verbo estar, eu tenho um verbo, tem um sentido completo, estamos em janeiro, e posso classificar verdadeiro ou falso. No caso da gente é verdadeiro, nós já estamos no mês de janeiro, né? Então isso daqui eu posso dar uma letra para isso aqui, eu vou chamar de, sei lá, letra T, T de tatu. Vai ser um T aqui. Aí a outra eu tenho, comi batata frita. Opa, outro verbo. Outro verbo. Posso classificar também, comi batata frita, sentido completo. Sentido completo, verdadeiro ou falso. Eu não comi batata frita. Então, eu vou colocar isso aqui, olha, letra S, certo? Então, se eu fosse pegar esse texto, certo? Separei as duas proposições que eu consegui enxergar. Separei o conectivo que eu consegui enxergar. E eu fosse colocar na forma visual, ia ser T, se somente se, S, que é a outra proposição. Está aqui a proposição composta na forma visual. Show de bola? É isso. É simples, sem muita rodeio, sem muita perreio. Tá, gente? Então, essa é a forma de você fazer a utilização dos conectivos lógicos nas suas proposições. Vou dar mais um exemplo aqui agora para vocês. Ó. Eu tenho proposição P. Vou botar um P minúsculo aqui. Proposição P.
Brasília é a capital do Brasil. Brasília é a capital do Brasil, certo? Aí eu tenho a proposição que, também minúscula, diz assim: Paulo e Silas estavam na prisão. Para quem conhece a história bíblica, sabe quem é esse Paulo e Silas que eu estou falando. Então, Brasília é a capital do Brasil. Qual é o verbo aqui? Ó? Verbo ser, certo? Brasília é uma cidade, que fica sendo sujeito aqui no caso. Brasília é uma única ação que acontece aqui, um único verbo, certo? Então, Brasília é a capital do Brasil. Isso daqui é uma proposição simples. Isso aí, capa macho. Muito bem. Paulo e Silas estavam na prisão. Aluno, aluna, calma e preste atenção no que eu vou falar para você aqui agora. Existem bancas que, nesse caso aqui, de quando o sujeito aqui é composto, o sujeito aqui era simples. Existem bancas de que quando o sujeito é composto, ele considera que é uma proposição composta, só que ela foi unificada, certo? No caso das carreiras policiais, do concurso Polícia Federal, que nos últimos anos tem sido realizado pela banca CESP, Sebrasp, certo? Ela considera que sujeito composto, se é apresentado dessa forma e o verbo está flexionado, certo? De acordo com o sujeito composto, isso daqui é considerado, para a banca Sebrasp, uma proposição simples. Anota aí, banca Sebrasp, sujeito composto, proposição simples. Outras bancas, certo? Outras bancas consideram isso como sujeito composto, mas a banca que a gente está estudando para as carreiras policiais Sebrasp considera um sujeito simples. Fechado? Entendido? Vamos para uma outra situação que você vai entender agora. Eu venho aqui, tem uma proposição R. Brasília é uma cidade e é a capital do Brasil. Brasília é uma cidade e é a capital do Brasil. Vamos lá, calma lá, vamos lá. Acorda aí, não vamos dormir não, presta atenção. Brasília é uma cidade e é a capital do Brasil. Quem é o sujeito? Brasília, está aqui. Sujeito Brasília, só aparece uma vez no texto. Fechado? Cadê o primeiro verbo? Está aqui, verbo ser. Cadê a primeira oração? A primeira proposição está aqui, ó. Brasília é uma cidade. Isso daqui é a nossa primeira proposição. Cadê o conectivo? Olha só, gente, ó. E é qual conectivo, ó? Conjunção. Oh, aí, cara. Tem que olhar para o texto e identificar textualmente também os conectivos, tá? Então, Brasília é uma cidade e é a capital do Brasil. Cadê o sujeito dessa outra oração aqui, gente? Tá aqui, ó. É o mesmo Brasília. Ah, professor, é um sujeito só, então a proposição simples. Olha aí a pegadinha para vocês. Aqui é uma unificação de duas proposições. Brasília é uma cidade, Brasília é a capital do Brasil. É a unificação de duas proposições. E essa daqui eu vou chamar de quê? Essa eu vou chamar de quê? Essa eu vou chamar de... Aqui já está... Não, aqui é P, que já está aqui em cima. Essa daqui que eu vou chamar de quê? Então, Brasília é a capital do Brasil, já é a proposição P. Brasília é uma cidade, é uma outra proposição Q. E essas duas proposições foram unificadas pela conjunção.
certo? Nesse caso eu tenho um sujeito só, que foi unificado, as duas proposições foram unificadas em uma só, mas as ações estão separadas. Uma ação aconteceu aqui, a outra ação aconteceu lá. É diferente daquele exemplo que eu dei de Paulo e Silas, sujeito composto, estavam, o verbo flexionando de acordo com o sujeito, na prisão. Deu para entender? Tá mais ou menos? Calma que vai melhorar. Então, para finalizar isso daqui, gente, a gente vai entrar no rápido, breve, porém necessário explicação a respeito da tabela verdade. Ó, gente, a tabela verdade, eu poderia, mas não vou, poderia mostrar para vocês igual acontece sempre em toda aula que você for ver tabela verdade. Fazer a tabelinha, colocar valores lógicos, verdadeiro e falso, todas essas coisas, mas isso vai ficar para a próxima aula que a gente vai estudar somente sobre tabela verdade. Agora, eu quero somente dizer para vocês o seguinte, a tabela verdade é o seguinte, lembra que eu falei que as proposições, por exemplo, eu tenho uma proposição P, eu tenho uma proposição Q, e tenho uma proposição composta P e Q. Isso é uma conjunção, certo? A proposição P, ela pode ser verdadeira ou falsa. Do mesmo jeito que a proposição Q, ela pode ser verdadeira ou falsa. A proposição P e Q também é uma proposição, gente, só que ela é composta. Então, o sentido, aliás, a classificação dela também é verdadeira ou falsa, certo? Mas a classificação de P e Q, que é a proposição composta, utilizando a conjunção, depende dos valores lógicos de P e Q. Então, eu vou mostrar aqui uma coisa para você. Você não vai querer se preocupar com isso agora, como que monta a tabela verdade, porque isso é assunto de quando? Na próxima aula. A próxima aula é quando? Quinta-feira, justamente. Quinta-feira é a nossa próxima aula. Então, ó, eu vou só montar a estrutura. Não chora não, preste atenção. Só vou mostrar, ó. Verdade, verdade, falso, falso. Professor, por que você fez isso? Só vou explicar na próxima aula. Quer saber o que é que eu estou fazendo? Venha para a próxima aula. E no caso da proposição Q, ó, verdadeiro, falso, Professor, diga aí. Não vou falar. Você vai ter que vir na próxima aula para entender o que foi que eu fiz. Na conjunção, a conjunção é um conectivo lógico que tem uma particularidade. Na conjunção, só vai ser verdade sempre que o valor lógico da primeira e da segunda proposição forem verdades. E onde é que isso acontece? Somente aqui, ó, verdade, verdade. Então aqui é verdade. Verdade. Opa, vai, filho. Aqui é verdade. E o resto, professor? O resto é falso. Por quê? Porque não existe mais nenhuma outra situação que eu tenha verdade de um lado e verdade do outro. É verdade, falso, falso, verdade, falso, falso. Certo? Isso daqui é uma particularidade da conjunção. E para que serve então a tabela verdade? A tabela verdade é um dispositivo que você vai utilizar nos seus estudos para saber e entender toda a lógica que tem por trás de cada um dos conectivos lógicos. Eu deixei também no material que você vai entrar agora lá no Telegram, certo? E vai pegar esse material, certo? Vai pegar esse material, eu deixei a tabela verdade de todos os conectivos lógicos lá, mostrando as particularidades de cada um. Você vai entrar lá, vai estudar por ela e vai resolver a lista de exercícios. Quando for na aula de quinta-feira, a gente vai trabalhar só em cima da tabela verdade. Estamos combinados? Estamos fechados por hoje? Galera, por hoje a aula é só. Por hoje a aula é isso, certo? Ó, não vai parar não. Você não vai parar de estudar não. Começou a ficar difícil, agora ficou gostoso. Fechou? Galera, até a próxima. Sucesso. Grande abraço.